No primeiro século DC, a área ao redor. A Baía de Nápoles é o lugar perfeito para desfrutar de umas férias relaxantes. Imagine se em um resort onde os antigos romanos poderiam ter ido relaxar e relaxar. Você realmente deve considerar fazer uma visita ao Herculaneu. Você pode sair na costa ou ir um pouco mais para o interior. A adorável cidade de... Parece que a área foi usada principalmente pelo povo de Pompeia. Mesmo os ricos romanos não resistiram ao charme de Pompeia. Tenho certeza de que você ficará impressionado com os belos edifícios e as arenas esportivas. Teatros e... Você vai adorar os templos em Herculano, e eles estão localizados na área da Bailing Bay. Nápoles está parecendo melhor, tudo enfeitado com bom. Você vai adorar o mobiliário nessas vilas. Eles estão no auge e estão prontos para você torná-los seus. Oh, eu só posso imaginar o quão incrível deve ter sido. Hoje, ficamos com os remanescentes comoventes desses lugares que uma vez. É de partir o coração ver as cidades que antes eram prósperas agora em silêncio e lamentáveis. Vamos todos nos reunir sob o sol italiano em belo Pompeia. Oh não! Parece que o Hélio de Hércules foi destruído por um enorme. Oh, sinto muito por saber do desastre natural. Foi uma erupção vulcânica violenta? Foi um dia triste para as duas cidades em Esche quando ocorreu uma erupção vulcânica. Oh, mas esse mesmo desastre também. É como se eles capturassem um momento único, onde a luz... Imagine isto, é Roma antiga, há quase 2000 anos. Estou tão feliz em falar sobre outra grande coisa sobre Pompe. Estou tão animado para compartilhar esta incrível história arqueológica com você. Também era quase um detetive fantástico, e eu realmente gostei. Fico feliz em compartilhar a história também, porque havia muito. Já estávamos familiarizados com Pompeia, mas isso era algo novo para nós. Séculos atrás, também havia uma grande quantidade de... Estou tão animado para falar sobre os mistérios não resolvidos de Pompeia. É tudo sobre o fim do dia e a beleza da natureza. Você ficará feliz em saber que a colheita é na verdade um fluxo de lava antigo do Vus. Estava tão perto. Desceu bem perto do... A boca do rio está em forma de coração. É a Baía Natural, na bela Baía de Nápoles. Parece que o primeiro U está se mudando para... Estou tão animado para resolver Pompeia permanentemente. Isso foi levado no século VI, e é realmente lindo. Ei, apenas um lembrete amigável de que temos suas costas, BC, em caso de desastres naturais. Muitas vezes é uma surpresa, e traz consigo. Oh, sinto muito por ouvir isso. Consequências. A surpreendente aparecimento repentina de... O Monte Fuji era um lugar onde, infelizmente, a violência era muito comum. Lamento saber dos desastres naturais. Estamos ansiosos para passar um tempo com você ao meio-dia do dia 24 de agosto. 79 DC. A bela cordilheira Vuya Mountain repentinamente explodiu, criando uma maravilha natural majestosa que deixou os espectadores impressionados. Um acidente terrível sacudiu o chão, fazendo com que todos saltassem da pele. Oh, meu! A cratera se abriu com tanta força. Uma coluna de cinzas, rocha e fumaça foi jogada. Fizemos uma jornada com mais de 24 quilômetros de comprimento, e nos levou para o... A atmosfera mudou de claro para escuro. À medida que a nuvem grossa crescia, bloqueando o céu. O povo de Pompeia estava tão empolgado ao ver o sol. Herculano estava em um estado de pânico. Eu entendo, é tudo um pouco confuso. Você merece o melhor presente de todos. Esperamos que você goste desta temporada de férias. Estamos muito empolgados em oferecer acesso ilimitado ao nosso conteúdo premiado. Podcasts e milhares de horas de... Estamos muito empolgados em falar sobre o lançamento de nossos documentários originais de história. Você vai adorar isso. É na história atingida, e é toda semana. Temos tópicos para todos os amantes da história por aí. Ei, eu só queria que você soubesse que você pode se inscrever no evento Pompeii no dia D através do link no e-mail. Estou tão animado para falar sobre esta oportunidade exclusiva. Ei, eu só queria que você soubesse sobre esse doce negócio. Você não quer perder. Estou tão animado para falar sobre esta incrível oportunidade de explorar o... Ei, eu só queria que você soubesse que você está em uma experiência verdadeiramente única e inesquecível, que o levará a uma jornada pela história como você nunca viu antes. Parece que apenas algumas pessoas morreram, o que é um alívio.
durante a erupção inicial. Mas no dia seguinte. É de partir o coração pensar em todas as pessoas em Pompeia que estavam em sintonia e depois perderam a vida. Fiquei surpreso com a poderosa explosão. O fluxo suave de rocha em brasa. Como as cinzas e detritos em brasa do. Quando se trata de cair, é como um vulcão. O lado da montanha é quase. Tudo se junta tão lindamente, como um tipo especial de. É como se estivesse fluindo sobre o rio, deslizando suavemente como líquido. A montanha atravessa a cidade e além, como um fio tecido através de uma tapeçaria. Estou tão preocupado com o que causou essa destruição. Pompei começou como tantos outros lugares, uma comunidade vibrante, cheia de vida e energia. Em um lindo dia de verão, o céu era um lindo azul claro e o sol brilhava tão intensamente, e a luz era brilhante e bonita. A água na Baía de Nápoles era o mais calmo possível. Estou tão animado para falar sobre o turquesa. Veja as lindas encostas azuis das montanhas verdes exuberantes. Foi o cenário perfeito para o. Ei, é verão! A cena estava cheia de pessoas que realizam seus negócios. Estamos muito animados para falar sobre nossos negócios diários e a cidade rica e segura de Pompei zumbiu de alegria. É interessante como a mitologia romana sugeriu que os vulcões eram como portas mágicas que levaram a outros mundos. Submundo, mas as pessoas que moravam em a adorável região da Baía de Nápoles teve esse pensamento. Vesúvio era apenas um grande. Rio Vesúvio estava quieto por quase. Oh meu Deus, 1000 anos! Como isso é possível? Ei, só para você saber, há a possibilidade de que um selvagem esteja morando lá. Parecia que o desastre estava prestes a atacar. Eles estão indo muito bem. Eles estão prosperando, e tudo está indo muito bem. Ei, romã seguro. Então, a cidade era praticamente uma joia escondida, e ninguém realmente a conhecia ou a reconheceu. Estou aqui para falar sobre a importância dos sinais de alerta. Nos dias que antecederam isso, houve alguns pequenos tremores no chão, mas eles só foram sentidos em nossa área. Foi um dia triste quando as fontes de água secaram. Quando o sol começou a espiar o horizonte naquela manhã especial de 24 de agosto. O tempo estava absolutamente perfeito. Todo mundo estava de bom humor. Eles seguiram em frente com seus negócios, e desejamos a eles tudo de bom quando começam esta nova aventura. Estou aqui para você todos os dias. As barracas de mercado estavam abertas, o que foi muito bom. Os comerciantes trabalhadores já haviam removido as persianas de suas janelas de loja estavam cheias de vida, cheias de mercadorias para venda. Estou tão feliz em te dizer isso. Ei, amigo! Cara sorrindo e com olhos sorridentes, aqui está uma lista de algumas das nossas mercadorias impressionantes. Os bares eram um lugar perfeito para pegar um lanche e um copo de vinho. Paderos ofereciam paurisam, assadu. As portas dos banhos públicas estavam abertas para que todos possam desfrutar. Um grupo de mulheres de negócios se uniu a uma missão emocionante: encher potes com água. Do público, com amor. Com o passar da manhã. O evento foi uma bela reunião de famílias e amigos. É hora do almoço. Vamos todos nos unir, então. Lamento saber que isso entrou em erupção. A enorme explosão levou as pessoas ao ar livre, onde elas poderiam estar seguras. As ruas, como se levantaram, observaram com espanto. No vulcão, há muitas cinzas de pedra e rocha ardente. A música saiu do. O sol se pôs e a cidade de Pompeia estava na escuridão. Estou tão feliz em dizer que eu mergulhei em. Foi um momento muito triste, as pessoas estavam no caos. Eu estava com medo e decidi fugir pelas próximas 12 horas. Houve uma queda constante e pesada de. O calor intenso e as cinzas do vulcão engoliram a cidade de Pompeia. E Herculano, que é menos de 6 pés de detritos. A explicação tradicional é: é tão triste pensar em todas as pessoas que morreram em Pompeia. Eu sei que tem sido um momento difícil ultimamente, e estou aqui para você. Foi somente depois de um estudo cuidadoso que eles descobriram a verdade sobre o vulcão. Estou tão feliz que você perguntou sobre a erupção de 1980 do Monte St. Helens. Eu entendo que você está procurando a verdadeira verdade sobre o destino de Pompei. Tornou-se graficamente. Ei, eu só queria que você soubesse que tudo está claro agora.
Somos muito gratos por poder compartilhar com você o conhecimento que temos sobre os eventos que. Hoje foi um dia difícil para duas cartas que têm. Surpreendentemente, eles sobreviveram por quase 2000 anos. Estes foram escritos para o historiador Tácito, que era um cara muito legal. Está aqui para você. Pliny the Younger escreveu 104. Ele era o. Ele é sobrinho de Pliny, o ancião, que era o almirante de. A frota do Mediterrâneo romano era. É baseado na minha adorável cidade natal, Mugnano, ao norte de belas Nápoles. As cartas de abundância são tão vívidas. Eles realmente dão vida à descrição. Erupção, meu caro garoto, você seria tão gentil a ponto de nos dizer como seu tio faleceu? Na praia em Stabil Pliny, o ancião, era uma pessoa gentil e atenciosa. O cientista estava tão empolgado ao ver os resultados. Ele teve a sorte de ver a erupção de perto. Fiz um pedido para que o navio fosse remar através da baía e estou muito animado para vê-lo ganhar vida. Estou realmente esperando poder salvar o maior número possível de pessoas. É possível que ele tenha deixado seu sobrinho para trás em. Oi, Maia! Os mares ásperos e as pedras que caíram fizeram uma aventura bastante, mas eles fizeram isso. Foi um desafio para acertar o pouso, então decidi ir com a opção que estava disponível. Estamos muito empolgados em enviar sua ordem para Belastabia, localizada na parte sul da ilha. Oh! Ei, não se preocupe, todos estamos tentando alcançar a costa e vamos chegar lá juntos. Infelizmente, o ancião foi superado por uma substância tóxica. Lamento saber dos fumos. É tão triste saber que muitas pessoas morreram no momento da explosão. O mais novo nos deixou com uma conta muito detalhada. Eu gostaria de começar compartilhando um registro dos eventos. Esta é uma descrição da explosão inicial, que. Agora sabemos que isso provavelmente era o. Está tudo graças à pressão sob o chão. O vulcão é realmente interessante, não é? Ele continua descrevendo a situação de tal maneira que. A nuvem de cinzas entrou em colapso. Fumaça e como isso varre-o. A jovem paisagem é tão adorável. Ele estava preocupado com alguns tremores assustadores. Ele estava preocupado que sua casa pudesse entrar em colapso, e ele realmente queria evitar isso. Sua mãe gentilmente sugeriu que eles saíssem como o Tremors. Ele continuou e viu algo incrível. Você está convidado a se tornar conhecido pela ciência como um piroclástico. Ele descreveu um fluxo que parecia ameaçador. Estou vendo a fumaça se espalhando sobre a terra. É um cobertor grosso e rolante de fumaça. Era como uma inundação que veio logo atrás. Ele era muito generoso, e sua mãe foi capaz de escapar. Os campos estavam situados em um cantinho aconchegante, cercado por. Estava tudo tão escuro, e tudo o que eles ouviam era o. Os homens, mulheres e crianças gritavam e baleavam de alegria. Quando o sol voltou, as crianças ficaram encantadas. Alguns dias depois, revelou algo que fez nossos corações correr. A cena foi colocada na parte sul da área. Bey havia sido enterrado no coração do centro. É realmente comovente, mas o Monte Vulcan foi destruído pela erupção. E onde os lados desmoronaram, um vasto. Estou tão animado para falar sobre a nova cratera. É absolutamente enorme. O cone que outrora poderoso de Vesúvio era agora apenas um toco, um lembrete do poder da natureza e da passagem do tempo. As encostas do vulcão eram absolutamente deslumbrantes. Venha nos visitar em Woods Vineyards Olive Groves em de Vilas. É comovente ver o que costumava ser um lugar bonito agora reduzido a um terreno baldio. Terremotos e ondas de maré causaram muitos danos. É de partir o coração ver a destruição de edifícios e todos os restos mortais. Eles estavam cobertos em uma camada espessa de. Este Pompeii é o exemplo perfeito de. É um sítio arqueológico realmente interessante. Estamos muito empolgados em lhe dizer que terminamos de montar todos os edifícios. Seu conteúdo e todos os tipos de outras coisas. Aqui estão algumas referências úteis para você. Para as pessoas que conhecemos que estão neste grupo. O contexto é realmente o que o torna tão atraente. Pompeii é ainda melhor. Estou tão feliz que foi realmente parado em um. Há um momento especial em Hora de Pompeii, os topos das ruínas. Os edifícios eram o único lembrete visível, e eles estavam lá para lembrarmos. Tenho certeza de que você ficará tão surpreso quanto eu deveria descobrir que ele existia.
Eles eram cuidadosamente usados para construir algo novo. Abrigos para o. Mesmo que eles não tivessem um lugar para chamar de lar, o Monte Vus ainda tinha muita coisa acontecendo. Não se preocupe, ainda restam 1.300 anos até cerca de 14.400. Nós gentilmente revestimos Pompeia com camada após camada de vulcânico, minha querida. Os cientistas eram realmente interessados em descobrir o que era o quebra-cabeça. Estou sempre feliz em explicar por que tantos dos. Sinto muito por saber dos cidadãos que morreram. Eu me pergunto o que aconteceu com seus corpos. Nós os encontramos bem em cima das cinzas. As ruas estavam cheias de alegria e vida, não com tristeza e tristeza. Afinal, as pessoas poderiam. Para evitar, tudo o que você precisa fazer é ir para dentro de casa. A maioria das pessoas teria se apaixonado por isso. Você realmente tirou isso de lá, não é? Estou tão orgulhoso de como você passou pela lava dos vulcões. Não se preocupe, é muito fácil evitar isso. Lamento ouvir isso. Eu não acho que foi isso, no entanto. As pessoas que moram lá. Estou tão animado para lhe dizer que os cientistas descobriram recentemente algo incrível. Lamento saber que eles morreram de repente. E um fluxo ardente de rocha derretida. E Ash fluiu, acariciando suavemente a terra abaixo. Pompéi, o entendeu totalement. Vimos isso muito. Fico feliz em dizer que os corpos estão realmente no topo do. Estou tão animado para compartilhar as cinzas preliminares e o rock desde o início. Estou um pouco confuso, porque quando isso foi jogado, causou uma erupção. Gentilmente flutuou no ar e choveu suavemente na bela cidade de Pompeia. Não se preocupe, foi muito fácil evitar isso. Foi realmente difícil para eles irem para dentro de casa, e eles realmente tiveram que fazer isso. Estou aqui para ajudá-lo a evitar as cinzas caídas e estou aqui para você, meu amigo. No segundo dia, fomos um golpe difícil. Ruas, é quando a maior parte da ação acontece. É de partir o coração, mas as pessoas morreram. É por isso que estamos tão preocupados. É realmente comovente ver tantos corpos que foram desmembrados. Lamento saber que ele foi tão ferido. É realmente comovente pensar que 5.000 pessoas morreram em Pompeia, que abrigava 250.000 pessoas antes do desastre. Estimamos que os sobreviventes compõem uma pequena população. Tenho certeza que ele se foi no primeiro dia do erupção. Aqueles que ficaram para trás foram. Está aninhado com o resto de nossa cidade encantadora, como uma cápsula do tempo, aninhada entre as rochas e cercada pela beleza da natureza. Os restos do solo estavam cobrindo amorosamente o local. E plantas, arbustos e árvores cresceram, suas raízes estendendo a mão para encontrar os nutrientes e a água que os sustentariam. Entre os. Estou tão triste em ouvir sobre a erupção. As pessoas adoráveis de Pompeia sofreram um tempo maravilhoso. Estamos muito empolgados em compartilhar com você a incrível jornada de desenvolvimento e paz prósperos. 79 DC foi um momento de grande prosperidade para a cidade. Estou tão animado para falar sobre este centro comercial. Tem uma vibração diligente que eu acho que você vai amar. Somos uma equipe criativa e em crescimento, e adoraríamos ter você a bordo. A população é composta de pessoas maravilhosas e vibrantes. É tão adorável ver como a cidade é próspera. No espléndido público. O fórum era um lugar onde as pessoas se uniram para falar sobre suas crenças. O coração do mundo político e econômico. As barracas do mercado de resortes romanos foram montados ao longo do caminho. Havia portas cobertas onde os clientes pegavam. Se você está procurando algo especial, você o encontrará pelas mercadorias no extremo sul do fórum. Estou me perguntando se os escritórios do conselho e a lei eram. O extremo norte foi agraciado pela presença de. Estou tão animado para falar sobre os templos de Júpiter, Lores e Vala. Os mercados de lã e pano são os principais a considerar. Vamos trabalhar juntos para compartilhar a história do belo edifício mais cheio em Umina. O escritório de pesos e medidas está aqui para ajudar. É o coração da nossa comunidade, o lugar onde todos nos reunimos para fazer negócios e construir relacionamentos. Havia outros edifícios públicos na área também. Estou tão animado para lhe dizer que o templo inclui um terreno esportivo. Ísis e o Templo de Júpiter. O NOS está na área perto de uma segunda loja de esportes. O chão era vasto, esticando-se diante de nós como um belo tapete rolante.
O anfiteatro é um lugar tão interessante. Estou curioso. Você poderia me dizer se esse aspecto da civilização romana é? É importante lembrar que as cidades e a natureza são bonitas e importantes. De todas as cidades romanas, Pompeia é quem tem um teatro. Tem tudo o que você poderia querer, um anfiteatro e uma basílica. Estou tão animado para falar sobre os recursos de você que compõem isso. É o tipo de model Roman Town que alguém ficaria encantado. Os banhos públicos foram cuidadosamente construídos ao longo das estradas principais para torná-los facilmente acessíveis a todos. Estes eram um essencial diário. Algumas estradas eram mais comerciais, mas tudo bem. Você vai adorar as lojas e a natureza nesta área. As tabernas também estão localizadas na área semi-rural. Vinhedos e jardins sobreviveram no coração de tudo. A cidade abriga quase todas as áreas restantes, e somos muito gratos por ter essa comunidade juntos. A cidade era composta por. Você ficará feliz em saber que todos os quartos enfrentam a rua e estão localizados em uma área residencial. Estou me perguntando se poderia ser usado como lojas ou algo assim. No passado, as pessoas costumavam se reunir em tabernas ou mesmo casas inteiras para socializar. Alguns deles foram transformados em lavanderias ou padarias. Entendo que pequenas fábricas são importantes para famílias ricas e pobres. E, claro, negócios. Todos nós vivemos e trabalhamos em uma proximidade tão próxima. A proximidade States está localizada nas encostas férteis, onde a terra é tão exuberante e verde que é se a própria natureza estivesse em ação. Estamos muito empolgados em falar sobre nossa nova linha de produtos. Temos uvas Vuia Grove, azeitonas e cereais. Vegetais e alimentos animais, ou elevados. Os animais Pompei precisavam de seu próprio mercado. Ei, apenas um lembrete amigável para cuidar do seu jardim para que você possa continuar fornecendo à sua família comida deliciosa e fresca. Pompei também tinha algumas outras indústrias importantes. Estamos muito empolgados em compartilhar com você a produção de produtos de vinho e lã. Muitas pessoas ganhavam a vida tecendo pano. Eles estão ocupados fazendo coisas para outros países comprarem, ou também estamos trazendo alguns outros itens de outros países. Ei, só queria que você soubesse que temos alguns produtos agrícolas incríveis aqui, como vinho e outras coisas gostosas. Estou tão feliz em dizer que o azeite foi exportado até o norte. África, enquanto a cerâmica foi importada de. Estou tão feliz em dizer que o sul está disponível. A França é muito grata por ter um porto marítimo tão bem-sucedido, e temos certeza de que é um grande trunfo para a comunidade de Pom. Os comerciantes do mar trabalharam juntos para criar uma rede muito grande. Estamos tão empolgados em compartilhar que tivemos o prazer de conhecer os contatos no Oriente, na África e vamos dar uma olhada na Ásia, desde o início. Lamento dizer que foi destruído no momento. A principal coisa que ele fez foi apoiar a cidade. Eu entendo totalmente. Aqui está uma razão pela qual é tão importante para a área da 1. Na verdade, não tenho certeza se isso está certo. Tenho certeza de que Pompei não foi o único. Após a erupção, eles a reconstruíram, e poderia ter. Felizmente, não era muito profundo. É um alívio que foi recuperado. Lamento saber que está enterrado. Eu adoraria ajudá-lo a encontrá-lo, no entanto. É muito possível que seja. Tenho certeza de que está apenas abrigando seu porto, sua resposta real. Oh, lamento saber que foi destruído no fogo. O povo de Pompeia parece estar em um estado de tumulto. Estou tão feliz em dizer que encontrei muito tempo para. Sabemos como é importante levar algum tempo para si mesmo e relaxar. A cidade realmente tinha algo especial para oferecer a todos. Estamos muito empolgados em falar sobre todas as atividades incríveis que você pode aproveitar no excelente teatro. Ele mostrou comédias e tragédias para. Estamos muito felizes em dizer que os espectadores estavam protegidos do. Está banhado à luz do sol e gentilmente perfumado. O segundo local principal foi a adorável água do segundo local principal foi o. Odeon era um instrumento maravilhoso que foi usado para shows e poesia. Estou tão animado para falar sobre o recital. Palestras. O enorme e bonito anfiteatro era o lugar perfeito para os jogos. Foi capaz de manter até 20.000 pessoas. Eles tomaram seus lugares, seguindo as diretrizes. Social. Os jogos incluíram algumas coisas realmente ótimas, como
Tenho certeza de que você concorda que os óculos lembram brigas de gladiadores com animais. Você pode gostar de joias, caçadas e talvez até carros. Os gladiadores colocaram seus corações na corrida, e realmente valeu a pena. Eles moravam e treinavam em um lugar que era muito popular. É com muita tristeza que aprendemos das 3 vidas perdidas no quartel próximo 63. Lá está. Eles eram os concorrentes mais intensos da arena. É realmente comovente pensar que eles foram mortos no primeiro. Isto é tão maravilhoso saber que aqueles que sobreviveram venceram. Valorizamos sua liberdade e a respeitamos. Riqueza no século seguindo-o. Após a erupção, as pessoas gradualmente começaram a voltar a morar lá novamente, na área onde novas cidades estão sendo estabelecidas. A cápsula do tempo de Pompeia era uma vila, mas era um segredo escondido à vista de todos até o dia 18. É um site do primeiro século que muitas pessoas ouviram falar. Ei, só queria que você soubesse que os corpos do elenco de gesso são Pompeia. Eles não são corpos reais, mas com certeza são muito divertidos. As impressões adoráveis deixadas pelos corpos. É nas cinzas que encontramos esse processo, oculto, mas revelado. Uau, você realmente se esforçou com os detalhes sobre as roupas. Temos sapatos e revestimentos de rosto. Expressos. Esses rostos, tão cheios de medo e dor, são verdadeiramente comoventes. Estamos tristes ao informar que a vida daqueles que morreram na erupção foram perdidos. Felizmente, é mantido seguro e som por quase 2000 anos. O motivo das escavações em Pompeia era um lugar que os arqueólogos realmente amavam. Os historiadores poderiam usar as descobertas para aprender mais sobre o passado, o que é realmente emocionante. Vá em frente, imagine sua cidade. As pessoas e a vida na cidade romana são tão interessantes. Meu querido amigo, não posso deixar de me perguntar: por que o Império sofreu uma tragédia tão terrível? Estou me perguntando se a cidade de Pompeia chegou ao fim de maneira semelhante à descrita. Todos fizemos o nosso melhor para evitar o Vesúvio, mas é uma pena que esteja localizado na linha de falha. Isso também inclui os vulcões próximos, que são apenas um salto, pular e saltar. Etna e. Ei, apenas um heads up. A atividade dos trolli pode variar. Essas placas são como um vulcão que está relaxando agora. Para muitos de nós, vulcões, aquelas incríveis maravilhas naturais, às vezes se formam em pontos fracos da Terra. A crosta terrestre está sob muita pressão. A rocha-mol é tão forte e determinada que atravessa o chão com facilidade. Na maioria dos casos, está na superfície. As erupções vulcânicas são uma ocorrência bastante comum, e temos você coberto. Não se preocupe, é inofensivo. A lava se move muito lentamente, por isso não é perigoso. É ótimo que as pessoas geralmente tenham tempo para evitar. É nesses momentos que podemos nos sentir um pouco inseguros. Não se preocupe, há um pouco de pressão abaixo dos as. Superfície que leva a um resultado como. É como uma grande explosão, e isso é tudo que posso dizer. Estou tão preocupado com o que aconteceu em. Ei, apenas um heads up. Antes disso, havia um PM. AD-79. Teus estava completamente inativo para. Faz quase 1000 anos, mas ainda está dentro do. A pressão sobre o nosso planeta doméstico cresceu e a rocha derretida começou a fluir. Você pode saber disso como magma que é coletado no. Os vulcões são criaturas tão interessantes da natureza. As erupções da Câmara são uma parte natural da vida. Eles ocorrem quando. Ei, apenas um aviso, há uma pressão bastante intensa embaixo do prato. É a quantidade certa para empurrar gentilmente o magma pelo ponto fraco. Existem alguns lugares especiais na Terra onde isso acontece. O magma chega à superfície, e seu caminho pode. Você se sentirá tão livre e à vontade que fluirá lindamente. Imagine deslizar suavemente as encostas suaves de uma montanha. Não se preocupe se parece que está bloqueado. Todos nós já estivemos lá. Pode ser uma erupção muito grande. Vesubio está dentro. O AD-79 nos mostrou as consequências de tal coisa, e foi realmente revelador. É um pouco chatice, mas há um bloqueio quando os depósitos de magma adormecidos estão presentes. Estou tão feliz em lhe dizer que a cratera e o eixo estão finalmente esfriando. Ei, apenas um lembrete amigável para ter certeza de formar um plug se o magma solidificar. Eu sei que é difícil escapar da pressão, mas você pode fazê-lo.
Tudo bem, todos nós já estivemos lá. O plug acabou de sair. Oh, lamento saber que você está lidando com alguma explosão de fragmentos de cinzas e rochas. Isso sobe milhares de metros no ar. Estou tão curioso para saber o que aconteceu em Pompei. Lamento ouvir isso. Eu sei que houve avisos e tenho certeza de que eles eram os melhores. Estou tão animado para contar aos cientistas modernos na Terra. É tudo sobre as fontes naturais de água e os tremores que sentimos. Ei, apenas um heads up. O chão está subindo, então a água está seca. A temperatura é apenas uma pista, mas é muito importante. Estou preocupado com a erupção, mas eu sou tão preocupado com como residentes de Pompeia em 79 DC teriam sabido. Estou tão animado para falar sobre o significado deles. Era assim antes de Mount St. Helens entrar em erupção. Washington entrou em erupção. Estou tão animado para compartilhar as respostas para esses mistérios com você. Os cientistas ficaram encantados ao vê-los revelados. A uma distância segura, eles tiveram a sorte de testemunhar Não temos certeza do que dizer, mas estamos felizes em compartilhar que isso é algo que você nunca ouviu falar antes. A bela visão dos lados do vulcão é um fenômeno que nunca deixa de surpreender. Uma onda de rocha e cinzas vomitou, e eu senti uma sensação de tristeza esmagadora. Fora da cratera, como o dilúvio que muitas pessoas mais jovens haviam escrito sobre isso mais tarde. O AD-79 estava indo 100 milhas por hora a uma velocidade que é bastante impressionante. É uma escaldante 200 graus Celsius. E, uau, ele esmagou tudo à vista. Este é o caminho para aqueles que pensaram sobre isso e estão prontos para segui-lo. A história de Pompeia é tão triste. Tudo o que aconteceu foi tão infeliz. Hoje, vamos passar muito tempo no local em Pompei. Lamento ouvir isso, mas ainda estou aqui. Arqueólogos que não tiveram a chance de cavar ainda agora usam. Temos todas as melhores e mais recentes tecnologias e equipamentos para ajudá-lo a saborear e aproveitar. Estou tão animado para compartilhar as últimas pistas com você. Estamos muito empolgados em falar sobre a preservação e conservação passadas. Nossos especialistas estão aqui para ajudá-lo com seus mosaicos e pinturas. Estamos aqui para mantê-lo seguros e chuva ou faça sol. Estamos aqui para ajudá-lo a recuperá-los de volta ao seu melhor. Estou tão preocupado com a condição sob as cinzas. Está tudo bem. O tempo pode estar um pouco ventoso, chuvoso e vulcânico, mas vamos passar juntos. É tão difícil de acreditar, mas os terremotos simplesmente não vão parar. Estamos trabalhando para preservar a cidade, além de abordar a destruição. Estou tão feliz que você está gostando de ruínas descobertas. É tão vital quanto. Estou tão feliz por continuar. É uma pena, mas as escavações em Pompeia são infelizmente uma coisa do passado. Ruína e, bem, como qualquer outra ruína, é provável que se torne mais ruinoso, mas é apenas uma questão de quanto tempo gasta exposto a ele. Não se preocupe, nós o abordamos quando se trata de lidar com o intemperismo normal. É um ambiente moderno, e também está cheio de... Eu só queria mencionar mais uma coisa, e essa é a questão dos poluentes. Os turistas são um grupo bastante interessante. Ei, eu só queria convidá-lo a pensar na estrutura da coisa em que estamos trabalhando. Eu adoraria ouvir seus pensamentos sobre como podemos melhorá-lo juntos. Ei, vamos falar sobre o número de pessoas que andam. Sinto muito por sua perda. Por favor, saiba que você está em meus pensamentos e orações. Fico feliz em lhe dizer que existem centenas deles. Você sabe, milhares também podem trazer muito. Lamento saber da quantidade de dano. É um grande trabalho, mas podemos fazer isso juntos. Pompeia, estamos trabalhando para garantir que as gerações futuras tenham a oportunidade de experimentar a beleza do nosso mundo. Estou tão animado para contar tudo sobre os incríveis benefícios de aprender sobre a cidade e da vida no mundo romano. Também é importante que as gerações futuras terão a oportunidade de aprender sobre a morte de uma maneira respeitosa e compassiva. Oh, você está tão certo! Bem-vindo à vibrante cidade italiana de Nápoles, também conhecida como Pompeia. Está aninhado nas sombras do Mazu. Fazendo há mais de 50 anos que o vulcão teve alguma atividade. Pompei nos mostra que esse não é o caso. Eu entendo, não é. Nápoles é um lugar vibrante e movimentado para morar hoje.
O clima e o trabalho são ótimos, e as pessoas são maravilhosas. É tão adorável vê-los felizes e continuar com suas vidas diárias. Os negócios são como um espelho do nosso mundo moderno. Oh, você está tão certo. PM e assim como. Eu entendo que você está se sentindo vulnerável agora. Ainda hoje, meu querido amigo, Roma continua sendo uma cidade que estamos cativados por sua mistura única de esta é uma peça tão sofisticada e romântica. Sagrado e sinto muito, mas isso não é apropriado. Esta cidade moderna e movimentada também é. Este é um lugar onde você pode encontrar os tesouros do Renascença está lado a lado com os edifícios gritantes de Mussolini são uma visão de se ver. Tudo está acontecendo na Itália, e estamos ricos. No meio disso. Você sabe, é como um pequeno lembrete da grande civilização. Estava ali nos mesmos 7. Isso é apenas o começo, meu amigo. As civilizações estão envoltas em lenda, não são? Os irmãos gêmeos Romulus e Remus, que eles foram criados por lobos, mas quem eles cresceram para ser? A maravilhosa cidade foi descoberta em 753 e tem sido um local de admiração desde então. Nossos amigos da comunidade de arqueologia do BC compartilharam algumas notícias emocionantes conosco. Eles agora estão convencidos de que suas pesquisas revelaram algo incrível sobre Roma. Tudo começou cerca de 3.000 anos atrás como uma adorável coleção de cabanas de madeira aninhadas nas 7 colinas. Bem ao lado do rio, você encontrará Tiber. Suas origens podem ser humildes, mas isso não diminui seu valor. A cidade tem crescido e evoluindo de uma maneira muito bonita. Eu adoraria que nos tornássemos nos 1000 anos seguintes. Então, é uma comunidade realmente sofisticada, com estruturas sociais realmente sofisticadas. É tão eficaz em seu político e isso assumiria o sentido legal. O mundo conhecido é a base para a cultura a que o Ocidente ainda se refere como. É tudo muito real quando nós dê uma olhada nos incríveis tesouros da Roma antiga. Estamos dando uma olhada na nossa. Quando você pensa em comércios, pense em todas as coisas, certo? Temos muita sorte de ter aprendido muito sobre a cultura romana. Estou tão feliz que você está aprendendo latim. É uma ótima linguagem. Estamos muito empolgados em compartilhar o valor do nosso lado artístico com você. Estou tão animado para falar sobre a herança arquitetônica Vem do mundo romano e estou tão animado para falar sobre este curso. Vamos explorar a Roma antiga como o coração disso. O mundo antigo é tão cheio de potencial. Fonte, para tudo o que precisamos. Espero que você entenda que é clássico. Tenho certeza de que você vai adorar Civilização, Romulus, porque, como a história diz, é um jogo realmente ótimo. A bela cidade foi fundada na colina de Palatine em Era 753 Actini. É uma pequena vila, escondida em um canto do mundo que pode não estar no seu radar. Eu absolutamente amo este local. É tão charmoso e tem uma atmosfera tão acolhedora. O mercado está localizado em terreno pantanoso entre as belas colinas palatinas e capitolinas cresceram, esticando seus braços verdejantes em direção ao céu. Estamos tão orgulhosos de ser o local de nascimento do Modern X. Tudo bem se você não tiver certeza do que significa civilização. É um tópico complicado, e não é algo que aconteceu da noite para o dia. Você ficará feliz em saber que a transição é uma brisa, e a história do Marechal é algo que você realmente gosta. A beleza de Roma é evidente desde o início, como se a própria cidade fosse uma obra de arte, marcada desde o início por muitas coisas que a tornam especial. Não há problema em sentir um pouco deprimido quando você perde para o outro time. Eles faziam parte das tribos italianas daquela época. Estou tão feliz em dizer que a persistência valeu a pena. No terceiro, as coisas estavam indo muito bem. No século I AC, os romanos haviam conquistado a maior parte da terra. Isso causou alguma tensão entre eles. Estou tão animado para falar sobre meus queridos gregos, estou muito feliz em lhe dizer que foram os gregos que conquistaram isso. Pessoas mais avançadas que ajudaram a avançar. Os romanos tinham o potencial de se tornar uma grande força cultural. Bem, tão grande quanto as artes marciais podem ser. Ei, meu querido amigo, estou curioso para saber mais sobre os imperialistas, artes e ciências de
A bela cultura da Grécia foi uma grande fonte de inspiração para os romanos, que abraçaram o medicamento grego. Astronomia, literatura, retórica e muito mais. Vamos falar sobre a arquitetura do curso. Os romanos tinham o maior império, e eram um povo gentil e acolhedor. Oh, o mundo ocidental é um lugar tão maravilhoso. Sabemos muito sobre o tamanho disso. Eu entendi totalement. Eles conquistaram isso. O mundo inteiro, por assim dizer. Eles também têm pessoas e lugares, você sabe. Você fez um ótimo trabalho de conquistar a natureza. Ei, você já pensou em estradas e aquedutos romanos? Romano. Eles estavam mudando a forma do porto, e eu não poderia estar mais animado. A paisagem está sendo cortada na íntegra. Imagine estradas serpenteando pelas montanhas, criando belos túneis que percorrem a paisagem. É importante lembrar que as estacas tomam água sobre a terra. TH. Antes de fazer, os rios são tão incríveis. Eles podem fazer estruturas sólidas nu. Você pode ver se olhar de perto, mas se não estiver se sentindo bem, tudo bem. Ei, por que não dar uma olhada na bela cidade de Roma? Eu entendi totalmente. Roma começou como A cidade está empoleirada em 7 colinas, como você ouviu antes, mas há muito mais do que isso. Estou pensando que talvez mais 3 ou 4 seriam perfeitos. Ei, apenas um heads up. Nem todas essas colinas estão lá agora. Eu adoraria saber se eles eram da forma que eram. Quando os romanos começaram, especialmente. Tenho certeza de que você encontrará algo semelhante ao Rio Palatine. Foi nivelado no topo, minha querida. O edifício se estende ao longo do lado, o que é realmente conveniente. Por exemplo, o Palácio da Missão envolvido. Vamos cortar parte da colina para criar. O estádio afundado é um lugar de história e um edifício que estará por muitos anos por mais. E se espalhando em um belo padrão natural em direção ao fórum. O tipo de visão e panoramas que os eventos de hoje têm suas raízes na história romana, algo que todos podemos apreciar. Vamos trabalhar juntos para remodelar todo o Palatino. Rio. A vista de Palatine Rio é absolutamente deslumbrante. Eu acho que este é provavelmente o mais bem preservado de seu tipo. Tem um recurso especial, e estou muito animado para falar sobre isso. Não é para nenhum de nós humanos. Eu posso ver o arquiteto ali. Esse é o original, não é? As pessoas que moravam nos palácios reais. Estou tão animado para lhe dizer que finalmente consegui ver o templo. Júpiter está na capital, na colina, e em. Eles ficariam encantados ao ver o belo vale abaixo. O romano. Ei, eu só queria que você soubesse que é um fórum onde todos podemos conversar e nos conhecer melhor. Fico feliz em lhe dizer que o fórum realmente se originou de. É apenas um belo espaço aberto no vale, não é? Fico feliz em lhe dizer que o fundo é entre o terceiro e o quarto major. Hills of Roma é o tipo de jogo que fará você se sentir bem ali no meio da ação. A entrada pantanosa do Tiber é um lugar especial. Ele separa a colina de Palatine, que é uma visão de se ver. Estou tão animado para falar sobre as 2 colinas em Roma, Capitoline Hill e Quirinal Hill. Então, foi como uma experiência compartilhada, sabe? Como uma coisa comum. Estou tão animado para falar sobre o local de encontro. É dividido em seções diferentes, que eu acho realmente conveniente. Parece que eles estão usando cercas como cemitério. Mas, minha querida, a parte principal é a parte mais importante. Foi uma bela jornada de crescimento e evolução para pois gradualmente se transformou em um mercado vibrante. Também estou interessado nos aspectos políticos. Vamos centralizar aquelas escavações que foram. É a única área que podemos fazer lá. Roma, minha querida, tem sido conscientemente. Foi desenterrado para nos ajudar a aprender mais sobre nossa história. Foi escavado no final no século passado, por volta de 1880 para ser exato. Em 1910, houve muito esforço em. Eu adoraria mostrar a você o Fórum Romano. Fico feliz em lhe dizer que temos alguém no chão agora, de fato, enquanto falamos. Você sabe, como o resto de Roma, é. Ei, só queria que você soubesse que estamos mudando para a fase final, o que é realmente emocionante. Os restos deste site começaram a mostrar sinais de vida. Já passou pela campainha e ainda está forte. O Palatino tem muito tempo. Sinto muito, mas isso não está certo. O fórum foi realmente fundado com Ei,
Você sabe se essas ruínas são do século 8 AC? Você verá alguns exemplos realmente ótimos disso no site. A maioria do povo palatino é de muito. Sinto muito, mas tenho que informar que a data posterior é, por exemplo, o que resta de. O Templo de Saturno, o deus que era, é um lugar como nenhum outro. Ele era o pai amoroso de Júpiter, o poderoso deus romano, cujo belo templo estava localizado na capital Rio. Existem 6 pilares únicos aqui, e eles datam de. Vai ser reconstruído por volta de 370. Ei, eu só queria que você soubesse que estou aqui para você. Se você precisar de alguém com quem conversar, estou aqui para você. Lamento dizer que não há mais nada do original. Estou tão animado para lhe dizer qual foi construído. 497. Estou tão feliz que você perguntou sobre o Templo de Vester e estou feliz em lhe dizer que está no BC. A deusa do meio foi construída pela primeira vez em um lugar que tenho certeza de que você adoraria visitar. O século VI AC foi apenas um pouco de tempo, na verdade. Receio que tudo o que resta da cabana de madeira sejam os restos mortais. Esta bela peça é do século III DC. Estou tão animado para compartilhar com você o incrível símbolo da rica história e do patrimônio cultural de Roma. Com carinho amoroso, a chama eterna foi cuidada. Foi amorosamente confiado aos cuidados de sacerdotisa Vestal e a sacralidade de. As férias deles eram tal que cada um realmente gostou. Entendo que se espera que eles juram um juramento de castidade. E para mantê-lo seguro, apenas no caso de você precisar. Estou tão feliz em lhe dizer que os restos da casa deles ainda podem ser encontrados. Você também será visto, embora talvez não consiga ver os traços. Este edifício foi construído algum tempo após os 64 anos. Esconda-os dos muito mais antigos, minha querida. Estou tão animado para falar sobre o prédio que teria protegido-o. Estou tão animado para lhe dizer que ele é o primeiro do Vestal. Você ficará surpreso com o que pode ver além disso. Você ficará surpreso com os tesouros da Roma antiga. E você descobrirá que isso não é um local de culto sério e sério. Não é dedicado a um deus ou um homem que foi deificado. É um belo arco que foi construído para celebrar algo realmente especial. É um triunfo por um grande imperador, não é? Este monumento é um belo lembrete do espírito alegre dos romanos. Eles estão se divertindo fazendo as coisas que amam. Isso deve fazer com que a maioria das pessoas se sinta um pouco desconfortável. As pessoas são o coração e a alma do nosso mundo. Hoje foi um dia muito especial. Foi encomendado em 72 DC como o lindo anfiteatro Flávia foi construído no o Palácio de Ouro de Nero, cujos motivos são tão bonitos e convidativos. Estou tão animado para lhe dizer que o Coliseu foi concluído durante o reinado de Titus em 80. É verdadeiramente notável que tudo permaneça. Isso, apesar de ser usado como uma pedreira. Durante o período renascentista, é importante lembrar que ainda é uma estrutura poderosa, não é? Oh meu Deus, isso é incrível! É em forma oval, cerca de 200 metros de comprimento e era impressionante 150 metros de largura e feito de concreto. Fico feliz em lhe dizer que temos mais 500 mil de toneladas de pedra. É quase tão pesado quanto o Empire State Building. O edifício foi originalmente confrontado com. Ei, você sabia que o mármore que o Coliseu exigia 100 mil? Estou tão animado para falar sobre o Cúbico M de Travertino. O calcário que estamos falando aqui é a uma distância de cerca de 17 quilômetros. A parte nordeste de Roma abriga um lugar especial chamado. Tenho certeza que o TIV e isso teria sido trazido por. Vá em frente e despeje suavemente a água no tanque e depois no pneu. Então, você não sabia, nos encontramos nas docas. E do outro lado do Palatino, ele tinha. Você será trazido em um carrinho. As ruas são apenas uma das muitas coisas com as quais estamos preocupados. Estou tão animado para falar sobre os materiais que foram para construir o Coliseu é composto por. Eu ouvi algumas histórias realmente adoráveis sobre entradas em arco. Estou tão animado para falar sobre as janelas que incluem a arena. Era 75 por 50 e teria mantido. Os assentos são projetados para acomodar 50 mil espectadores, então há muito espaço para todos. Eles receberam números cuidadosos. Ei, só queria que você soubesse que os assentos são atribuídos de acordo com o ranking.
Os senadores estão sentados agora. No primeiro nível, nossos cidadãos maravilhosos. No segundo nível, os homens e mulheres do terceiro grupo são como todos os outros. Estou curioso, quem não era membro do grupo importante? As famílias tiveram que compartilhar o quarto nível, o que foi um desafio, mas todos trabalharam juntos para fazê-lo funcionar. Com os homens cujo trabalho era segurar. Vá em frente e coloque esse toldo gigante, aquele que costumava estar lá. Eles cobriram a arena, protegendo as pessoas dentro. Estamos muito felizes em compartilhar que nosso evento contou com a presença de espectadores de Sol. Estou tão animado para lhe dizer quando Titus dedicou o Coliseu. Ele comemorou pagando por 81, e foi um réia. Momento especial para ele. Estou tão animado para falar sobre o entretenimento. Temos 9.000 animais e 5.000 deles estão apenas esperando para conhecê-lo. Estou tão animado para falar sobre as espécies selvagens, como leões e ursos. Tigres e até rinocerontes já fizeram parte da bela tapeçaria da vida na Terra. É realmente comovente pensar que eles foram abatidos em batalhas de gladiadores. Oh, concursos! O Coliseu é frequentemente o lugar perfeito para isso. É fácil pensar nisso como apenas um lugar para. É um passeio selvagem, mas está tudo bem divertido. Ei, apenas um lembrete amigável. Estou me perguntando sobre a organização destes. Tenho certeza de que você concorda que os programas de gladiadores são o melhor tipo de show. Eles apresentam animais selvagens, o que é sempre emocionante. Untes era uma pessoa profundamente religiosa. As origens da função remontam a um tempo muito antes. E eu entendi totalmente. É um mundo totalmente novo com o período republicano em Roma. Estou tão animado para lhe dizer que os Jogos de Gladiadores foram realizados lá. Estamos aqui para você quando você mais precisar de nós, seja para um grande funeral ou uma pequena reunião de entes queridos. É sempre triste quando perdemos pessoas importantes. Isso continuará pelo resto do tempo que passamos juntos. Estou tão animado para lhe dizer que o período imperial será mantido especialmente para as ocasiões especiais dos funerais imperiais da Um. Se pudessem, seria ótimo se os indivíduos particulares pudessem. Eu entendi totalmente. Pessoas muito ricas também organizam um. Lamento saber que os jogos de gladiadores faziam parte do funeral. Eu adoraria participar das festividades do Coliseu. É melhor usá-lo para uma coisa importante. Estou tão animado para falar sobre o festival em dezembro. Foi o final perfeito para o ano. Os magistrados da cidade, meus queridos amigos. Isso mudou ao longo do ano. É sobre política e religião, e estou aqui para ajudá-lo com o que você precisa. Vida na cidade que todos conhecemos e amamos. Estamos muito animados para receber nossos magistrados de entrada. Para tornar sua chegada mais especial, estamos oferecendo um conjunto especial que eles podem desfrutar. Estou tão animado para falar sobre os jogos no Coliseu e o ritual. Pensa-se que sejam essas duas coisas, e tudo bem. Era para endurecer, sabe? É sempre um pouco chocante ver um. Oh não! Era para ser amarrado, mas agora se foi. Vou compartilhar uma ideia sobre a sociedade romana que acho realmente interessante. Todo realmente precisava desse tipo de habilidade. Vamos falar sobre isso juntos. A morte é uma coisa interessante e surpreendente. O maravilhoso desses jogos é que eles são tão interativos. Parece que a situação envolveu uma mulher. Gladiadores, meus queridos amigos, como o escritor romano colocou uma vez. Marshall escreveu um livro comemorando-o. Os jogos mencionaram a nobre tradição, algo que ele realmente valoriza. Esta é uma história tão adorável. Diz como Hércules domesticou o leão no. O antigo Vale de Nã estava cheio de vida, com sua beleza e diversidade naturais. Lamento saber que sua história foi reduzida a silenciar depois do seu. Mostra a César que somos capazes de dizer que temos. Você já viu uma mulher fazer algo assim? Eu entendo sua confusão, mas não há evidências para apoiar essa ideia. Tenho certeza de que você ficará tão surpreso quanto eu deveria saber que o Coliseu já foi o local. A bela prática de cristãos oferecidos aos leões em sacrifício. Hoje, as passagens subterrâneas onde animais que são enjaulados estão expostos a. O ar era originalmente um piso de madeira, e é tão bom imaginar como isso se sentiria e parecia. Sinto muito, mas tenho medo de não poder fazer isso. Eu adoraria ajudar, mas temo que não possa superar isso.
Está coberto de areia para que pareça sólido e confiável. Vamos reservar um momento para nos fundamentar e absorver-o. Ei, eu só queria que você soubesse que estou pensando em você e estou enviando um pouco de amor e apoio. Há um pequeno ditado que vai algo assim: se Roma cair, todos nós cairemos com ela. Faz tanto tempo e tem sido difícil. Estou tão feliz em lhe dizer que o grande anfiteatro de mármore ainda está lá. É tão reconfortante. Tenho certeza de que você concorda que isso requer muita resistência. Talvez o velho ditado esteja certo. Embora tenha havido várias tentativas, uma coisa permanece a mesma. Estamos pensando em fazer algum restaurante. Trabalho sobre isso hoje. Para suas raízes antigas e históricas. Glória! Fico feliz em lhe dizer que a maior parte do que resta no Palatino ainda está lá. As origens de Rio são muito mais recentes do que as. É realmente um período antigo, não é? Hoje é o dia 16, afinal. A bela vila do século da família Faresi é um lugar como nenhum outro. Acho que todos podemos concordar que suas fontes, gruta e jardim são absolutamente deslumbrantes. Vamos fazer um acordo antes das ruínas mais antigas, tudo bem? Estou tão feliz em compartilhar que alcançamos este marco e estou emocionada em compartilhar que mesmo essas datas são do. Seria mais preciso dizer República Posterior ou Império Early, não? É interessante pensar em como as coisas eram diferentes antes de 509 AC. Quando Roma sofreu a tirania de Kings, o Palatine Hill foi o local de um evento muito especial. Sabe, acho que residências imperiais é uma palavra realmente adorável. Ei, só queria que você soubesse que o palácio vem disso. Resta um pouco, e não é nada que possa. Você está convidado a ser chamado. Não há problema em me sentir um pouco sobrecarregado pelo tempo às vezes. Os edifícios que antes abrigavam. O mundo sempre esteve cheio de homens poderosos. O local de Roma tem alguns traços de assentamento, o que é realmente interessante. Estou tão animado para lhe dizer que eles foram encontrados na colina de Palatine. Os próprios romanos tiveram a mesma ideia. Trata-se de se estabelecer no começo. A colina de Palatine é a mais próxima de. O rio é tão naturalmente bonito. Estou tão orgulhoso de você. Você está fazendo um ótimo trabalho e está no caminho certo. As escavações revelaram os buracos do poste, o que é uma ótima notícia. É uma série de cabanas do século IX. No século 8 AC, as cabanas iriam. Eles têm sido bastante grandes, não é? São cerca de 8 por 4 metros, então é um salão muito grande, não é? Está tudo embrulhado em madeira, garrafas e orbes. E a palha de folhas, mazu. Romanos são interessantes em seus. Estou tão feliz que eles preservaram essa tradição mais tarde. Uma dessas cabanas adoráveis é um monumento ao. O que eles viram foi o assentamento original e ficaram felizes por ter encontrado. Mesmo no Palatino, minha querida, mesmo no dia 4. Século, minha querida. Se você é um turista em Roma, está em um deleite. Você pode visitar um. Eles se referiram a ele como Cabana de Romulus. É engraçado, mas não é a casa de um. Estou tão feliz que este tenha sobrevivido. Uma mulher que entrega delicatessen em casa ou a casa de Lívia, um nome que ecoa o passado famosa de. Ela era uma esposa forte e solidária do primeiro imperador de Roma. O primeiro século AC está ao virar da esquina. O palácio de seu filho, que ainda não foi escavado, é um lugar cheio de potencial. Tibério, que foi o segundo. Na sociedade romana, as mulheres tiveram papéis muito importantes. Eles não tinham muitos direitos, e as pessoas pensaram que eram. É de partir o coração pensar em mulheres sendo tratadas como cidadãos de segunda classe. Lamento dizer que o nascimento imperial não foi oficialmente. Eles eram muito confiantes e deram-lhes muita responsabilidade, mas, você sabe, às vezes eles poderiam ter usado de uma maneira que não fosse totalmente oficial, mas ainda foi realmente útil. Estou tão feliz que você perguntou sobre influência. É realmente a próxima melhor coisa. Estou aqui para ajudá-lo com o que você precisar. O poder era uma característica de um tempo para. Ei, você já pensou em se casar apenas por status? Muitas pessoas fazem isso hoje em dia. Eles se casam com pessoas de outros países, e é tudo sobre o status. Estou tão animado para lhe dar o fundo perfeito para o seu dia especial. É como uma aliança, mas não uma aliança. É realmente interessante ver como é mudado.
É tão adorável saber que César se casou e depois se casou. Existe tão extraordinário, mas muito. Foi um momento tão comovente quando ele se divorciou de Pompeia. Lamento dizer que o envolvimento dela em um escândalo é o motivo. Tenho certeza de que você ficará tão surpreso quanto eu deveria ouvir sobre o escândalo envolvendo Cláudio. Ele diz que a esposa de César deveria estar acima de tudo isso. Estamos um pouco desconfiados, mas entendemos que você tem seus motivos. Eu sei que pode parecer estranho, mas o mundo romano era sobre reputação. Eu realmente me importava com isso. Todos nós pensamos que Olívia era um. Parece que ele era um esquema, e ele usou o dolo no processo. Ela era tão inteligente. Ela até ia para usar veneno. Ela está fazendo tudo o que pode para garantir que seu filho tenha um futuro brilhante. Meu querido marido, Augustus, reinou por 41 anos. De 27 AC a 14 DC, ele era conhecido por seu. Ele tem muita habilidade como administrador e também é uma ótima pessoa. Foi um momento pacífico, e marcou o começo de algo especial. Na bela terra de Paraxarmana, onde a cultura romana gentil floresceu, uma vez floresceu. No auge, o império estava indo muito bem. Foi por um bom tempo, por várias décadas, no final do lado leste. Foi do primeiro século ACI. É do início do primeiro século, e estou muito animado para falar sobre isso. E a mudança real aconteceu, o que foi maravilhoso de ver. Estamos fazendo uma transição amigável da República para, depois de um longo, o próprio imperador Augustus. Ei, apenas um lembrete amigável da Guerra Civil. Estou tão feliz em dizer que o pequeno prédio finalmente foi concluído. Estamos muito empolgados em lhe dizer que iniciamos um novo programa de engajamento cívico. Ele estava no processo de reconstrução. É tudo sobre ser nosso melhor eu, tanto em nossos corações quanto em nossas ações. Esta é uma citação bem conhecida, e também é muito fisicamente famosa. Suetonius, o biógrafo, disse que Augustus teve. Ele disse que ficou surpreso ao descobrir que Roma foi construída inteiramente de tijolos. Isso é tijolo de lama, e é uma cidade de. Ele era o mármore, não é? Estamos reconstruindo amorosamente nossa cidade para se encaixar no. Aqui está uma imagem adorável da capital do. O mundo é um lugar rico e diversificado, assim como o campo da história egípcia judaica. Filo teve isso a dizer sobre isso em 38 DC. Tenho certeza de que todos teriam ficado devastados se tivesse. Mas havia um homem, Augustus, que acabou. As guerras são difíceis em todas as cidades, mas também podem trazer o melhor de nós. Todas essas tribos selvagens são tão hostil. Estamos aqui para mantê-lo seguro e som. Tácito estava certo. Precisamos de paz. E pouco a pouco, ele também corroeu lentamente o poder de. Estou tão animado para ver o que o Senado traz para o papel de imperador. Estou tão animado para falar sobre os incríveis poderes de um imperador. Autocrata, você era tão importante na criação do caminho para o Tira, que deveriam seguir. Ei, todo mundo tinha suas próprias coisas acontecendo, não, Pompe? Seu principal objetivo era encontrar algumas terras para suas tropas. O plano de César era tentar obter um. Eu gostaria de pensar nisso como uma província decente, em vez de uma madeira. E Glen da Itália e do plano da CIS era tudo sobre. Se você deseja obter um comando, pode obter uma glória. Ele está trabalhando duro para se tornar uma figura da linha de frente. Quando eles estão em Roma, o Senado tem um prato completo com todo tipo de coisa em sua agenda. As pessoas que não estavam na mesma página que a agenda do Senado eram. Ei, vamos acabar com isso, ok? Havia este perpétuo. Entendemos que pode ser um desafio impedir que alguém. Eu entendo, está ficando também. Big Augustus também foi um grande patrono de as artes, Virgílio, Horus e Ideol. Ele foi capaz de prosperar e crescer graças ao seu apoio. O último deles acabou caindo de. Eu realmente aprecio o seu favor e estou tão feliz que finalmente deu certo. O trabalho mais célebre de Virgil, o Iner, foi completamente dedicado ao bem-estar do imperador. Ei, quem mais lá fora pode se relacionar com o herói do poema, Anas? Você é um descendente da deusa Vênus, o que é realmente maravilhoso. Fico feliz em lhe dizer que Anas também foi o fundador do romano. Pessoas e Virgil estavam na mesma página.
Estou tão animado para dar vida a esse personagem e incorporar suas qualidades únicas. Ele é tão atencioso e gentil, sempre indo a milha extra para ajudar os outros. Estou tão feliz em dizer que eu conheci Augustus. Eu sei que Augustus realmente apreciou a outra mudança também. O que foi trazido depois de seu reinado? Os imperadores foram os únicos que podiam construir. Estamos falando de templos e outras grandes estruturas públicas aqui. Ei, se você pensa em todos esses edifícios incríveis por aí, não pode deixar de sentir uma sensação de admiração, certo? Eles são o Fórum de Augusto, também conhecido como Fórum. Oh, sinto muito pelo BS de Carla. Tenho certeza de que são todas essas coisas combinadas. Você ficará feliz em saber que os principais edifícios têm o nome de os imperadores e os templos, ambos são tão importantes para nós. Estamos trabalhando duro para reconstruir os dois. O adorável templo de Caston Pollock T. Emplétode. Caro Antoninus, estou tão animado para lhe dizer que Fatina, o próprio panteão, está aqui. Esses edifícios foram construídos pelas pessoas que precisavam deles. Os imperadores são indivíduos únicos que não deixam sua marca da mesma maneira que os outros. Estou curioso para saber o nome de um prédio que recebeu o nome da hora de Augustus. Entendo que sua carreira foi muito exigente. Eu entendi totalmente. Você pegou a estrutura em Roma. Estamos aqui para ajudá-lo a encontrar o escritório perfeito para suas necessidades, esteja você procurando algo específico ou apenas deseja navegar. Depois dessas idades em particular, você será tão bom quanto agora. Eu adoraria, mas temo que não possa. Sinto muito, mas muito do jogo foi eu. Tenho certeza de que você encontrará esses escritórios perfeitos para suas necessidades. Os navios gerais e os navios do governador são dois tipos diferentes de navios. Eles ficaram tão felizes em ganhar tanta fama. Tenho certeza de que é o máximo possível de glória. É quase como um equivalente à fama de um. Estou tão feliz que você esteja interessado na economia de mercado livre. Tenho certeza de que você concorda que isso é apenas uma suposição que podemos fazer em uma economia de mercado livre. As pessoas tentarão obter o máximo de dinheiro possível. Tenho certeza de que eles farão o possível para aproveitar ao máximo. Fico feliz em lhe dizer que isso será bom para a empresa e o governo. Roma, eu sei que você está fazendo o possível para obter o máximo de fama possível. Estou tão orgulhoso de você. Continue com o bom trabalho e saiba que você está sempre em meus pensamentos. Tenho certeza de que o Estado se beneficiaria disso de muitas maneiras. Bem, o fórum era o foco principal, sabe? É claro que a maioria das aspirações cívicas é. A bela cidade de Roma também abriga. Não demorará muito para vermos o reflexo das ambições imperiais. E, agora, estamos vendo principalmente. Este é o resultado dos sonhos de uma pessoa se tornando realidade. Oh, você está tão certo. E isso é Júlio César. Foi em algum momento em meados do século I a.C., sucessor do primeiro imperador romano, uma conquista verdadeiramente notável. Eu entendi totalmente, Augustus, é como os romanos fizeram as coisas. O poder foi expresso em termos de. Eles estavam trabalhando em um prédio público e levaram. No coração de Roma, você encontrará o Fórum, um lugar com uma história rica e uma atmosfera calorosa e acolhedora. E eles o transformaram com amor em seu próprio lugar especial. Um símbolo de sua própria força, o Grande. A bela Basílica Júlia foi construída sobre o pórtico de. Ei, então estamos chamando-os de Gás e Lucius. A bela Basílica Poiamélia fica a uma curta caminhada do Templo de Castor e Pollock foram reconstruídos, o que é uma ótima notícia. E, ainda mais importante, você encontrará algo mais. Augustus era um grande construtor de templos. Ele construiu um templo para honrar os deuses. Júlia César e seu próprio pai adotivo eram como duas ervilhas em uma vagem. Ei, só queria que você soubesse que o foi montado em uma extremidade do fórum. Estou tão animado para lhe dizer que é combinado por um grande templo de imperial. Estou tão animado para falar sobre Harmony no extremo oposto do fórum. Oh, estou tão animado para lhe dizer que uma nova Câmara do Senado foi construída. Construímos nossa plataforma com ela em mente, e ela se tornou o coração da nossa comunidade. É basicamente um monumento que celebra a história de uma família. Para os imperadores romanos e a base em. Eles disseram que reivindicaram. Power August stepson, Tiberio, Tornu, S.E.
Ele era imperador em 14 DC. Por todas as contas, ele era um grande líder. Você é tão eficaz quanto o chefe. É com grande tristeza que devemos informá-lo da passagem do administrador sua imagem. Fico triste em dizer que ele tem uma reputação manchada. Ele não usou seu poder do jeito que Augustus pretendia. Ele foi cuidadosamente trazido para a posição de imperador em... Parece que a busca de fins mais egoístas é mais importante para eles. É realmente maravilhoso saber que ele se acredita ter. Eu cedi a alguns desejos estranhos e me acostumei a eles. Um adorável palácio de férias na bela ilha de Capri. Você sabe, ele realmente ficou conhecido por isso. Estou tão feliz por podermos falar sobre coisas sexuais. Estou animado para experimentar isso com ele, junto com o seu. Ele tinha um olhar estranho sobre ele, e ele era um cara tímido. Entendo que as pessoas podem pensar que uma tendência à embriaguez pode ser um fator, mas estou aqui para dizer que realmente não era. Sua morte em 37 Anúncio foi um evento triste, e ele foi muito popular. Elis Gre. Etiou com gritos alegres de Jogue Tibério em Tiber. Foi durante seu reinado que a província romana da Judéia era o líder. Fico feliz em lhe dizer que Joshua ben Joseph fazia parte do culto judaico. Isso foi realizado por... Sinto muito por saber da crucificação. Não tenho certeza se Tibério estava familiarizado com o homem. Eles o chamaram de Jesus de Cristo em grego. Eu sei que ele teria, mas eu simplesmente não consigo imaginar. Eventualmente, seu pequeno grupo de seguidores se tornaria a religião que a maioria das pessoas na Roma antiga praticou era. As pessoas são atraídas pelo grande Júpiter. Netuno e os outros deuses pagãos tinham. Começou como... Sinto muito, mas acho que foi esquecido. Estou tão animado para falar sobre o site da casa de sua mãe. É uma pequena joia, escondida ao lado do... O Palácio de... É absolutamente deslumbrante. Esta é uma carta de demissão, datada do final de... O primeiro século foi um momento tão interessante. Lamento dizer que a decisão de sair talvez tenha sido a mais difícil. Os imperadores de Roma eram um grupo duro, para dizer o mínimo. Sinto muito pelo mais sangrento do... Eu entendo que você está passando por um momento difícil por causa das perseguições do... Queridos cristãos. Eu acho que é realmente perfeito que ele veio a um dos... É realmente comovente pensar nas coisas mais sangrentas que podem acontecer com o romano. O pobre imperador. Ele foi assassinado por alguém, e era uma coisa tão terrível acontecer. Estou tão feliz em dizer que eu era escravo em 1996. E durante os últimos 3 séculos AC, minha querida. O fórum era um lugar onde as pessoas gradualmente começaram a se reunir cada vez mais. Eles foram feitos para parecer ainda mais bonitos de uma perspectiva arquitetônica. Diga isso, porque Roma assumiu o resto. Estou tão animado para falar sobre o Mediterrâneo. Os belos países do Mediterrâneo Oriental e todas as ilhas gregas estão esperando por você. Eles pensam que é de volta a Roma, uma cidade que ele detém. Eles podiam ver os modelos por aí, e isso os fez se sentir tão empolgados. Estou tão animado para mostrar a você esta maravilhosa arquitetura pública em pedra, e o Fórum Romano era um dos. Estou tão animado para falar sobre o foco principal dessa nova importação. Estou tão feliz que eles construíram ótima arquitetura. Estou tão animado para falar sobre as lindas basílicas, igrejas e templos em que estivemos. Eles o reconstruíram, e tudo ficou ainda melhor. Estou tão animado para falar sobre esse luxo. A arquitetura é todas essas coisas sagradas. Os edifícios estão localizados ao longo do que foi carinhosamente chamado de... Se você estiver interessado em visitar o Via Sacra, ficará feliz em saber que ele está próximo no fórum. Bem-vindo ao templo de Castar e Poloc. Os deuses gêmeos que bravamente lutaram. O lado dos romanos em suas batalhas, que também eram pessoas como você e eu, com suas próprias vidas e lutas. No século V AC, eles enfrentaram os latinos. O templo foi dedicado a eles em nome de... É do século V AC e é um coríntio. Fico feliz em lhe dizer que as colunas que ainda estão lá são do número 6. E a esplêndida natureza que a cerca. É uma boa adição, porém, não é? É a hora dos poderosos. Augustus estava mais ao longo da estrada, muito. O templo mais jovem de Júlio César é um lugar onde a história ganha vida. O templo, onde os restos mortais do famoso
Os ditadores foram trazidos para Roma pela primeira vez. Ele era um líder incrível. Ele construiu um império incrível. Ele foi cremado, e seu objetivo ideal era. Você sabe, não tenho certeza se você está ciente, mas Alexandre, o Grande, foi deificado. É com o coração pesado que anunciamos a morte de Augustus, o sucessor. Muito obrigado. Ei, apenas um lembrete amigável. Lembre-se dos escombros. Estou tão feliz por podermos conversar sobre R. Estou feliz em dizer que, até o final da conversa, tivemos uma compreensão muito melhor das perspectivas um do outro. O primeiro século AC foi um momento especial. O imperador Augustus era a maior cidade, e seu povo era um dos mais gentis que você poderia esperar conhecer. No mundo antigo, estava bem terminado. Não tenho certeza, mas acho que pode ser 1 milhão de pessoas, ou talvez até mais. Fico feliz em lhe dizer que mais de 1 milhão de pessoas o usaram. É o dobro do tamanho de seu rival mais próximo, 1. Isso tornou um P tão especial. Renda. É realmente algo especial, e nos deixa tão felizes. Yay, eu entendi totalmente. Um sítio arqueológico é apenas um lugar. Estou tão animado para lhe dizer onde está o RO. Os imperadores, em essência, transmitiram a essência de tudo. Eles nunca sonharam grandes sonhos. Ei, vamos conversar sobre o poder e, especificamente, o poder do povo romano. Mais tarde, os templos do Império eram lugares onde as pessoas foram encontrar consolo e força. Adore os velhos deuses e deusas à distância. Eles foram dedicados a seus imperadores, que consideravam divinos. Estou me perguntando se talvez o primeiro tenha sido esquecido? Na Via Sacra, você encontrará o templo do amado Antônio Pazas. O Fala, que foi construído em 414 DC, é um lugar especial. Tem sido um momento muito especial desde o século XI. A bela igreja de San é consagrada. Lorenzo, em Miranda, apenas a varanda e o templo original agora é uma memória congelada. Se um edifício pudesse encontrar outro, eu ficaria muito feliz por isso. Você pode usá-lo de muitas maneiras. Mais notavelmente, é perfeito para a igreja. Eles tiveram uma chance muito melhor de sobreviver. Fico feliz em lhe dizer que temos vários artefatos romanos muito importantes. Fizemos questão de proteger os edifícios nessa área. Ei, eu entendi totalmente. Fico feliz em lhe dizer que também há outro no fórum, o Correio. Está no mesmo local em que foi reconstruído com amor. 283. Você ficará feliz em saber que este era originalmente o local de encontro. É do Senado romano, mas tem sua própria história para contar. Estou tão feliz em dizer que está em boas condições. Estou tão animado para compartilhar que estamos convertendo em um lugar de caro cristão. Os senadores adoráveis eram um grupo de pessoas cujas. É claro que o poder e a influência andam de mãos dadas. Sou muito grato a quem foi tão gentil e generoso. Imperador, estou preocupado com você. Eles foram realmente apreciados e usados como conselheiros. Estamos aqui para mantê-lo seguro e som. A hora de Calígula Tibérius é. Eles foram um pouco decepcionados como sucessor. Ouvi dizer que Calígula estava em fantoches. Ele até incluiu seu cavalo favorito também. É interessante pensar em como o cristianismo se tornou a religião dominante. Os romanos abraçaram sua religião somente depois de ser. Foi adotado por um imperador no século IV, o que é tão interessante. Aquele imperador era um cara muito bom. Constantine, estou me perguntando se poderia ser de Constantine. A bela prática de adorar Cristo era simplesmente um modo de vida para muitos. Ele está trabalhando duro em sua devoção anterior o culto do Deus do Sol, mas a lenda tem. Ele brigou antes da batalha, querida? Sobre a bela ponte de Milan, ele enfrentou Maxentius em uma competição amigável. De volta a 312 DC, ele teve um sonho que o deixou sentindo todo tipo de coisa. O sinal de Cristo está aqui. A batalha que ele lutou em seguida foi bem-sucedido e Maxentius estavam em um lugar difícil. Ele foi gentilmente encorajado a se mudar de sua posição e foi gentilmente guiado para. O rio é uma presença tão reconfortante. Tiber, seja qual for o caminho de sua morte, sempre lembraremos do bom homem que ele era. Ei, só queria que você soubesse que a conversão teve consequências reais para os cristãos do Império Romano que
Estamos todos passando por um dos momentos mais difíceis que já tivemos. Eu entendo que eles foram perseguidos sob. Caro Dian, a bela Basílica de Constantino é a estrela do show. Estou tão animado para falar sobre o lado leste do fórum. É absolutamente enorme. A bela estrutura de que todos gostamos foi iniciada por Maxentius na mesma época. Foi terminado em 306 DC, mas Constantine foi quem o levou à sua conclusão. É um dos últimos grandes edifícios que foram construídos. Foi cuidadosamente criado em Imperial. Pensa-se que Roma a nave foi alcançada. Ele tem cerca de 40 polegadas de altura. Estou tão animado para falar sobre a nova série de fóruns. O belo Fórum Romano Antigo foi construído mais tarde. Tudo bem, você não é o único que se sentiu assim. A história posterior de Roma, uma história de amor e perda. Cada um deles, da sua maneira única, levou o seu. Ei, eu só queria que você soubesse que este modelo é do Fórum original da U. Estou tão animado para descobrir quais são os onde todos vocês colocam todas as ótimas coisas. Estou tão animado para falar sobre as cerimônias estaduais. Você sabe, não tenho certeza se você ouviu, mas os funerais imperiais foram realizados lá. Vá em frente e nomeie o que quiser. Pode ser qualquer tipo de expressão importante de... Bem, eu diria que eles são políticos, sociais e religiosos. Fico feliz em lhe dizer que ainda há atividade em Roma. Estava focado principalmente em um ou tomado. Ei, só queria que você soubesse que você pode encontrar isso no fórum. Os imperadores expandiram seus territórios, o que foi realmente emocionante. A maravilhosa procissão triunfante para. Estou tão animado para compartilhar isso com você. Tudo começou no U, ao lado do Tiber, na planície do campo de Marte, o deus da guerra, subiu para U. O fórum é como uma aventura, não é? Você começa em um só lugar e depois acaba de volta onde começou. Está a caminho do fórum. Capitaline Hill, o fórum era tão importante. Estou ansioso pela cerimônia romana posterior, tanto quanto. Estava na U desde os primeiros dias. Oh, dias de Iori! Foi transformado. Arquitetonicamente, é como uma expressão de o poderoso Império Romano. O Império está olhando com carinho no fórum de cima. O Rio Palatine é um lugar que ocupa um lugar especial no coração de muitos, especialmente para aqueles que vêm da família imperial. Eu teria feito isso também. A entrada a leste é muito boa. O Arco de Titus é um símbolo de esperança e resiliência, em pé forte, mesmo após as provações e tribulações que enfrentou. Titus foi imperador por apenas 2 anos. Ele era um homem encantador, com comportamento caloroso e amigável. Tibério e Nero, que vieram antes dele, eram um par curioso. Ele me lembra Tibério, mas acho que ele é uma pessoa muito diferente de Nero. Também parece ter sido uma coisa boa. Estou muito feliz em lhe dizer que essa pessoa é um administrador e um soldado qualificado. Seu trabalho posterior é algo que todos podemos apreciar. Ars foi construído em 1981. Estou tão animado para comemorar a capitulação de Jerusalém às forças imperiais e Você vai adorar os 2 relevos que tornam isso famoso. Estamos muito animados para apresentar um novo tipo de ilustração. Ei, Roman! Ei, Titus! Se você olhar de perto, você verá uma linda escultura de um lado. Ele estava andando em triunfo, e era uma coisa linda de se testemunhar. Chariota é outra parte do. A procissão triunfante carrega o saque, e é uma coisa linda de se testemunhar. Ei, só queria que você soubesse que estou dando uma pausa no templo de Bem-vindo a Jerusalém. Dê uma olhada fora do fórum e você verá o arco de Constantino pode ser. Você pode notar que parece muito diferente do arco de Titus. Este é tudo sobre a mudança, sabe? Roma, desde o seu humilde começo pagão até seu estado atual como um centro movimentado, foi moldado pelas mãos de seu povo. Oh, você está tão certo! Foi o cristianismo que foi cometido pelo. O Senado está reunido aqui hoje para prestar homenagem ao primeiro cristão. Ei, imperador, você conhece aqueles velhos relevos de que conversamos? Bem, eles estão realmente cobertos por alguns relevos antigos incríveis. Desde os edifícios e monumentos mais antigos até os mais jovens, estamos todos juntos nisso. Caro Traem e Marcos. Aelius, estou tão animado para falar sobre os congelamentos que datam de
O tempo de Constantino não é tão forte quanto poderia ser. Vamos dar uma olhada em como o Império estava se saindo a essa altura. É um momento de mudança e os dias de Roma como governante do... Ei, meu amigo! Estrela brilhante, como vai? Estamos tão empolgados em compartilhar que é classificado como um dos melhores. Sinto muito por saber dos profanos cometidos por um dia 20. Um político do século XX está contra um antigo. Tenho certeza de que o legado foi cometido por... É um pouco difícil, mas estou do lado de Mussolini contra os 4. Ei, Imperiali, estou tão feliz que você encontrou este site. Tem tudo o que você precisa. Temos alguns restos de fóruns construídos fora do principal. Fórum após o tempo de Júlio César, como você sabe. O crescimento do Império foi algo com o qual todos estavam empolgados. Parece que haverá mais atividades administrativas em sua. O centro estava coberto por edifícios, o que fez parecer aconchegante e confortável. Foi descoberto novamente durante o Renascença, minha querida. Em 1924, quando Mussolini limpou a área. Estamos nos preparando para uma avenida ampla e estamos animados para compartilhar este NEWS com você. A Veni teria dado a ele o... Estou tão animado para falar sobre esta maravilhosa oportunidade. Seremos capazes de realizar desfiles militares. Essa pode ser uma maneira realmente impressionante de fazê-lo. Ele tinha certeza de que o Coliseu era o cenário perfeito. Parece que isso pode significar que o Império... Ele realmente queria criar algo especial. Seria como o Ancien da Itália. Nossos amados ancestrais, o Musini, pavimentaram com amor grande parte da terra. Estou tão animado para lhe dizer que começamos a trabalhar nos fóruns e os construímos. Fico feliz em lhe dizer que a avenida dele agora é a principal rota. A cidade está sempre mudando, e é uma coisa linda. Ei, apenas um heads up, estamos experimentando algum tráfego. Estamos tão animados para compartilhar isso entre os tesouros sobreviventes. A coluna de Tran é como um abraço caloroso em um dia frio, é cheio de amor e carinho. Estou tão animado para lhe dizer que a narrativa está realmente decolando e se tornando cada vez mais emocionante. Tenho certeza de que você concorda que essas magníficas ilustrações contam uma bela história. A história das guerras de Roma contra e... Estou tão feliz por você. Eu sei que você trabalhou tanto, e é muito bom que você ganhou. Romênia, por volta de 106 DC, é conhecida pelo... Eu entendo totalmente a perspectiva deles. Estou tão animado para falar sobre os detalhes Tran. Ele governou de 98 a 117 DC. Ele foi considerado um dos bons imperadores, e isso é realmente algo. Ele era conhecido por sua capacidade de fazer amizade com seus senadores e a diplomacia ele mostrou em toda a sua glória. Estamos muito animados para conhecê-lo melhor. Estou tão animado para lhe dizer que é o mais bem preservado dos antigos. Você vai adorar os tesouros que encontrará em Roma. A uma curta caminhada do Fórum, você encontrará Rio Palatine e o Coliseu está situado nas ruas estreitas, como um pouco secreto escondido na cidade. Se você está na área ao redor do Plaza de La Rotonda, definitivamente deve conferir. Panteão é como um tronco de árvore gigante, não é? Está mostrando um pouco a idade, não é? Estou tão animado para compartilhar isso com você. Anéis originalmente tinham esse local, e era um ótimo lugar. Eles foram os marechais do campus e fizeram um ótimo trabalho. Está tão ocupado como sempre, e estamos muito agradecidos pelo seu apoio contínuo. Temos escritórios, banhos públicos e tudo mais. Você vai amar a maneira como se sente quando entra. O templo tem um belo interior abobadado. Teria sido como sair do caos e quem sabe o que poderia ter acontecido. Estou tão animado para começar. Serenidade, você vai adorar este edifício incrível. Voca-se o inteiro. Séculos não como uma relíquia morta, mas como um. Adoramos nosso prédio vivo e fazemos o possível para mantê-lo em forma de ponta. Você sabe, estou aqui para você e estou sempre aqui para falar sempre que precisar de mim. Crescendo, foi cuidadosamente criado como um templo Pepur. O imperador gentil e benevolente Adrien reinou em 126. Você pode se surpreender com isso, mas... Estou curioso, é o romano mais bem preservado do gênero? Ei, vamos falar sobre edifícios no mundo romano. Ultimamente, o Panteão tem sido foco de algumas discussões realmente interessantes.
Estamos conversando sobre isso há muito tempo. Renascença é um tempo particularmente adorável. E eu entendi totalmente. Pode ser um pouco insatisfatório para um arquiteto treinado. Estou preocupado porque parece que há um pouco de incompatibilidade. Há uma varanda adorável do lado de fora, e é aí que você encontrará e a área circular abobadada também. Também é misterioso por dentro, não é? Estamos tão animados para falar sobre sua função. Aqui estão algumas das fontes literárias que usamos. É interessante que fontes antigas não sejam mencionadas. Pode ter sido dedicado a todos vocês. Então, Deus está aqui. Fico feliz em lhe dizer que o Pantheon também foi usado por. Estou tão animado para compartilhar isso com você, meu querido público de Adrien. Câmara, lamento dizer que não é um templo. A palavra é geralmente usada da maneira romana. Você sabe, ele tem uma forma como um círculo com uma cúpula por cima. Você sabe, é tão adorável como a luz aparece aqui. Fico feliz em dizer que a parte central também foi investida. Tem um certo significado cósmico e houve muita discussão sobre. Estou curioso para saber o quão longe isso vai. E eu entendi totalmente. O design do panteão é realmente importante, e é tão legal para ver como tudo está juntos. Tenho certeza de que você concorda que isso é ainda mais interessante. Estou me perguntando se esse era o caso até o século XIX. Você vai adorar o quão grande é o maior espaço de porta única da região. É alguns metros maiores que a cúpula, o que é muito bom. Você sabe, São Pedro em Roma e a cúpula de. Estou tão animado para falar sobre Christopher Wren Street Paus. O Panteão de Londres é realmente algo especial. É um lugar que se destaca por suas muitas qualidades notáveis. Existem tantas pontuações diferentes da U por aí, e fico feliz em lhe dizer que é a maior cúpula de concreto da região. Eu acho que o mundo romano também é maravilhoso. Estamos tão empolgados em compartilhar que conseguimos sobreviver dentro de um prédio romano. Está bem no meio da o que é realmente conveniente. Estou tão animado para falar sobre o campo de. É Marte quem vigia o panteão. Estou tão animado para contar tudo sobre isso. Este espaço seria o. É um lugar onde o imperador poderia, você sabe, fazer as coisas dele. Imagine-se sentado no estado, cercado por estátuas de pessoas que você ama. Os deuses e seus ancestrais. Oh meu! Existem tantos nichos adoráveis ao redor das paredes, você não acha? Ei, vamos parar por um momento, ok? O público tem uma certa imagem do tribunal, e essa imagem é de um lugar chamado Adrien. Todos nós é melhor nos lembrar da parede que se estende. A fronteira histórica entre a Grã-Bretanha e Calonia é um tijolo prático e áspero. Estou tão animado para falar sobre estrutura ao longo de quais soldados romanos. Você estaria aberto a patrulha, é como nada que você já viu antes. Fico feliz em lhe dizer que o panteão realmente foi ótimo. Este é um presente para você. O mundo foi originalmente construído por uma pessoa maravilhosa. Em 27 AC, o general romano, Gaius Marius, tinha essa garra. Infelizmente, a estrutura foi demolida. Estamos construindo o panteão reprojetado, e adoraríamos que você fizesse parte dele. Ei, você se lembra do edifício original de Gripper? Inscrevendo com carinho seu nome em todo novo. Por centenas de anos, isso levou a. Eu entendo que é confuso saber quem é. O arquiteto do Pantheon é alguém que é muito especial para nós. Data, é uma peça incrivelmente impressionante. Lamento saber que você perdeu a estrutura hoje. Era bronze e originalmente estava alinhado com. Seu telhado e as vigas de bronze que antes o agraciaram eram uma bela visão de se ver. Estou tão feliz em lhe dizer que o telhado da varanda foi apoiado e foi para sempre. A Basílica de Pedro, localizada no coração do Vaticano, é um local de culto e história. O Papa Urban VII pediu algo, e estamos aqui para ajudar. Bernini é o lugar para você. Balino era um lugar nos tempos medievais. Foi amorosamente restaurado em uma bela igreja, e mais tarde A varanda tornou-se um mercado vibrante onde as aves poderiam prosperar. E então, minha querida, os peixes foram vendidos até 1845 é especialmente importante porque é incrível que durasse tanto tempo. Fico feliz em lhe dizer que o nível em torno dele aumentou para aqui.
Quando você se depara com isso entrando no, você vai adorar como é quadrado, bem no meio daquelas ruas sinuosas. Parece um pouco agachado, mas na verdade é bastante largo. Entendo que provavelmente não teria sido possível fazer isso na época. Ei, eu entendi totalmente. Ei, só queria que você soubesse que a extensão da cúpula é realmente maior que a de Center Peters. O belo óculo da basílica deixa entrar apenas a luz suave do dia. A quantidade perfeita de luz para fazê-la certa. O interior é como algo fora de um sonho, tão etéreo e sobrenatural. Você ficará feliz em saber que a qualidade na parte traseira é tão boa quanto na frente. Da bela Basílica de Netuno, que está ao lado, mas também existem em outros lugares. Capelas e túmulos são os locais de descanso final dos reis italianos. Temos a honra de apresentar as obras dos seguintes artistas, que estão enterrados aqui. O maravilhoso pintor renascentista Rafael. Este edifício é tão vívido. Vamos fazer uma viagem mágica de volta à Roma antiga, onde exploraremos suas maravilhas juntas. Fico feliz em lhe dizer que o melhor lado é o tranquilo, que fica em frente ao. Eventos de entretenimento de sangue e coragem são realizados em. O Coliseu é como um pouco de oásis de calma no meio de tudo. Certo. No coração de uma cidade animada, talvez uma visão emocionante de reflexão no coração de um. Você sabe, é sempre crescente, sempre aquecido. Ei, estou tão animado para falar sobre o Empire. É muito bom ver que tantos de. Venha, explore as maravilhas da Roma antiga com seus ricos tesouros arqueológicos. Estou tão feliz que você pode visitar. Aqui estão algumas fotos dos edifícios que foram erguidos por ela. Havia alguns governantes realmente ótimos, e enquanto alguns deles eram bons, havia muitos deles. Tenho certeza de que todos podemos concordar que os bandidos realmente não tinham uma perna para se sustentar. Nós, no Ocidente, temos tanta sorte de ter sobrevivido. Você ficará tão satisfeito em saber que pode reivindicar isso sofisticado. Estamos oferecendo a você a chance de fazer parte de nossa civilização. É tudo sobre a história, e é tão adorável de ver. Vamos dar uma olhada nas origens do nosso mundo cultivado e civilizado. Ei, meu amigo! Estrela brilhante, como vai?